Muito bom dia a todos. Uma quarta-feira abençoada, produtiva. Eu determino na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, que essa quarta-feira venha ser uma quarta-feira de bênçãos, que a presença de Deus ela possa se fazer vivo no seu lar, vivo no seu trabalho, nos seus caminhos, por onde você andar, que a presença de Deus possa lhe acompanhar, em nome de Jesus, tá certo? Um bom dia a todas as pessoas. Eu quero nesse café da manhã, esse café com Deus nessa manhã, eu quero compartilhar com você a importância de Deus estar acima de todas as coisas. Quando nós saímos dessa ordem a qual o próprio Deus nos ensina, quando o Senhor Jesus, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Existe uma ordem para que a minha vida seja abençoada. E eu não posso inverter essas ordens. Ela tem que ser seguida dessa maneira. A Bíblia fala de Gideão. Quando Gideão ele se encontrava na madrugada, escondido dos medianitas, malhando trigo no lagar, medo dos inimigos chegarem e apanhá-lo, a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. E ali o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então Gideão, ele tem uma conversa com o anjo, e o anjo mostra que de fato Deus era com ele, mas faltava ele ser com Deus. Então o que Gideão faz? Gideão corre e prepara, diz: então se é Deus que está me dando essa ordem, se é Deus que está me dando essa direção, então espera aqui, porque eu vou preparar um altar para o Senhor. Gideão entendia que a vida tem que ser primeiro colocado para Deus. Então Gideão vai, prepara um altar, levanta ali, e Deus recebe aquela oferta, recebe a vida de Gideão. E Gideão vai para a batalha, vence, mas com o passar do tempo, Gideão ele deixou de levantar o altar para Deus e passou a levantar um altar para ele mesmo. Sabe, quando nós estávamos no mundo, nós levantávamos altares a nosso favor. Qual era o altar? Qual era o altar? A idolatria, a mentira, a prostituição, os vícios, a traição. Então, era o altar que se levantava para si mesmo. E Gideão, depois de ter tido o encontro com Deus, ele também, mesmo conhecendo a grandeza desse Deus, ele deixa de levantar um altar para Deus e passa a levantar um altar para ele mesmo. E são muitas as pessoas que elas quebraram o altar. Gideão quebrou também o altar da idolatria. Gideão, a Bíblia declara, relata que ele foi até a praça pública da sua cidade e ali ele quebrou a imagem de idolatria que havia ali, a ponto que as pessoas queriam matá-lo. Então Gideão havia quebrado aquele altar de idolatria. Talvez você já quebrou o altar de idolatria da sua vida. Talvez a sua idolatria não é uma imagem, mas é um vício, era um vício, era uma mágoa, um ódio, um ressentimento, e você quebrou esse altar. Você, a partir do momento que você conheceu o Senhor Jesus, você quebrou esse altar e passou a viver essa vida com Deus. Porém, os tempos foram passando e você passou a construir um outro tipo de altar para você. Você passou a dar mais importância nas coisas materiais. Você passou a dar mais importância a outras coisas, menos a Deus. Por isso muitas pessoas, elas estão dentro de uma igreja, dizem crer no Senhor Jesus, mas ela tem suas vidas frustradas, não tem alcançado porque
Deus, presta atenção no que eu vou dizer, Deus não divide a glória dele com ninguém. O Senhor Jesus, ele é o único mediador para você alcançar a salvação. E quando você quer mudar essa ordem, eu vou mostrar a ordem na Bíblia. Se você seguir essa ordem, Deus ele vai te abençoar. Mas antes, deixa eu mostrar o altar que Gideão ele levantou lá no livro de Juízes. Em Juízes, capítulo 8, diz assim, ó, Juízes, capítulo 8, versículo 25, diz assim, ó, 27, né? Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O que Gideão faz? Gideão agora pede para o povo. Se nós começarmos lá no 24, diz assim, ó, disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas, seus despojos, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa e cada um deles deitou ali a argola do seu despojo. O que Gideão faz? Gideão pede para os povos que viram a grandeza de Deus na sua vida, agora eu quero que vocês tragam ouro, vocês me deem os despojos, quer dizer, a oferta não vai ser para o altar, vai ser para mim. Então Gideão começa a pedir, e as pessoas olhando para Gideão dizem, não, de bom grado, de todo o coração nós vamos te dar. Mas Gideão não estava fazendo para Deus mais. Agora Gideão estava levantando um altar para ele mesmo, um memorial para ele mesmo. E isso muitas vezes nós fazemos quando nós deixamos de olhar para Deus. Então a pessoa começa a levantar um altar em volta dela. Ela começa a fazer a sua vida para que os outros venham notar, para que as pessoas venham idolatrar ela. E Gideão fez isso. E ele diz, disseram eles, de bom grado daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali a argola de seus despojos, o peso das argolas de ouro, que pediram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, forma de meia-lua, as arrecada, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Então, veja que Gideão ele arrecadou tanta coisa, mas ele não fez para Deus, ele não pediu para Deus, ele não pediu para edificar o altar, não, ele fez para que viesse a sua memória, e aquilo foi a desgraça, a derrota na vida daquele povo. As pessoas olhavam para Gideão já como um Deus, e diz assim, ó, desse peso, quer dizer, de tudo isso, Gideão fez uma estola, fez um altar. Gideão levantou um altar sacerdotal e o pôs na cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Então, às vezes, a pessoa, ao invés dela levantar um altar para Deus, ela levanta para ela mesma. Talvez o altar que as pessoas hoje vêm levantando são materiais, coisas, o seu carro, a sua casa, coloca a sua família, o seu trabalho em primeiro lugar, e ela vive em pró aquilo, a vida dela é aquilo ali. Então Gideão levantou aquilo e tinha orgulho daquilo para ele. Olha, nós estamos levantando aqui um altar aqui no solo sagrado. Para quem é esse altar? Para o Deus vivo, é para Deus, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, para que pessoas, quando se aproximarem desse altar, tenham suas vidas transformadas. Isso não é para glorificar homem, não é para a glória de homem, mas para a glória de Deus, pois é Ele e dele todo esse projeto e propósito. Porém,
quando nós fazemos um altar, queremos nos colocar, altar quer dizer lugar alto. Quando a pessoa quer estar no lugar alto, para mostrar para as pessoas, olha, eu posso, eu aconteço, eu faço, aí vem a desgraça, aí vem a derrota. Deus, Ele tem poder para te fazer subir ao mais alto, porém, ao mesmo tempo, Ele pode te abater, se Ele entender que você está fazendo um altar para você. Você está se auto-achando suficiente. E era o que aconteceu com Gideão. Agora, olha um exemplo para você seguir. Um exemplo para você prosperar, para você vencer em toda a área da sua vida, em toda a área da sua família. Se você seguir o exemplo de Isaac, vamos lá, em Gênesis capítulo 15, em nome de Jesus, Gênesis 27, 26. Gênesis 26. É um exemplo que, se você colocar em prática, eu sei que muitas pessoas, às vezes, nós chegamos na igreja, você chegou na igreja, você que já é convertido, você que já tirou toda a idolatria da sua vida, você que é uma pessoa que só tem um Deus, um único Senhor e Salvador, você não idolatra as coisas materiais, hoje o teu altar não é mais os vícios, o teu altar não é mais a mentira, o teu altar não é mais a fofoca, o teu altar não é mais a contenda, o teu altar agora é o Santo dos Santos, é a presença de Deus na sua vida, e você tem colocado isso em primeiro lugar na sua vida. Como Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Se você seguir essa ordem, colocando Deus em primeiro lugar, a minha vida toda a minha vida, quem me conhece há muitos anos, sabe que eu priorizei isso, essa ordem eu sempre coloquei na minha vida. Deus, primeiro lugar, família e trabalho. Se eu mudar essa ordem, as coisas dão errado na minha vida. Talvez as coisas estejam dando errado na tua vida por isso. Você está mudando a ordem que Deus escolheu para ser. Então não coloque o trabalho acima de Deus, não coloque o trabalho acima da família, não coloque a família acima do trabalho, porque se você seguir essa ordem, Deus vai fazer você prosperar. A Bíblia fala que Isaac, Deus era com ele. Quando veio uma fome na terra de Gerar, Isaac seguia o conselho de Deus. Se Deus falava fica, ele ficava. Se Deus dissesse vai, ele ia. Então ele tinha Deus como o seu Senhor. E esse é um problema. As pessoas, por causa das suas ansiedades, as suas preocupações, elas não conseguem depender de Deus. Elas não conseguem viver uma vida com Deus. As pessoas buscam a Deus quando a vida dela está no fundo do poço, na derrota, mas quando a coisa muda, Deus vai lá e muda, o que ela faz? Ela se afasta, quer dizer, ela coloca outras coisas acima de Deus, ela coloca o dinheiro acima de Deus, ela coloca as pessoas acima de Deus, então ela levanta um altar para ela e causa um problema na vida dela. Então, diz assim, Isaac faz aliança, lá no 26, diz assim, Isaac faz uma aliança com Abimeleque. Lá no 23, vamos começar no 23. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro, Isaac está passando por um problema. Isaac, ele vai cavar um poço, ele termina de cavar um poço, vem os inimigos e tampam aquele poço, jogam entulhos. Isaac não perde a estribeira, não perde a paciência. Deus vai dar outro lugar para nós cavar. E de novo. Isaac tinha Deus
em primeiro lugar na sua vida. Então Deus agora aparece para Isaac e diz: olha, não temas, porque eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai. Então é isso que eu tenho que entender. Quem é o meu Deus? Quem é o Deus que eu entreguei a minha vida? Em que lugar na minha vida, que ordem na minha vida esse Deus está? Será que os problemas, eles vão me deixar tão preocupado que eu vou deixar de crer nesse Deus? Será que eu vou duvidar que Deus pode fazer na minha vida? Poxa, vem cá. Se Deus não fizer na sua vida o que você precisa, ninguém pode fazer. Olha, acredite. Não tem médico, não tem medicina, não tem juiz, não tem advogado, não tem homem nenhum que pode fazer se Deus não fizer. E quando você muda a ordem, você não permite colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não levanta um altar para Deus, então não tem como Deus trabalhar na sua, não tem como Deus aparecer para você. Então veja que Deus aparece, ele aparece para Isaac e diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Sabe por que Deus fala para Isaac: eu vou te abençoar por amor de Abraão meu servo. Agora, Deus fala hoje para nós: olha, eu vou te abençoar por amor ao meu filho Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário por você. Por amor a ele, pelo sacrifício dele, eu vou te abençoar. Se você colocar ele acima de todas as coisas, então eu vou te abençoar por causa do sacrifício que ele fez por você. E quando você aceita o Senhor Jesus, quando você coloca o Senhor Jesus acima de todas as coisas, então ele diz: então levantou, quando Deus fala com Isaac, Isaac já tomou atitude. Sabe, Isaac, olha a atitude que Isaac tomou. Então levantou ali, lá no 25, versículo 25, então levantou ali um altar. Primeira coisa que Isaac fez, quando Deus falou: eu sou contigo, Isaac levanta um altar. Altar quer dizer, Isaac coloca a sua vida, Isaac sacrifica a sua vida para Deus. Isaac deixa toda a preocupação, deixa toda a ansiedade e se lança na presença, no altar, nas mãos desse Deus. Primeiro lugar, você quer ir bem em qualquer área da sua vida? Você que tem levado uma vida destruída, na vida financeira você não vai bem, na vida sentimental é uma derrota total, na vida familiar, na saúde. Agora, Deus disse: olha, eu sou contigo, por amor ao meu filho, que deu a vida na cruz do Calvário, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Então veja que Deus fala: ó, por amor a Jesus, por amor a Abraão, ele fala para Isaac. E na nossa vez, Deus está falando: por amor ao meu filho, que sacrificou na cruz do Calvário por você. Isaac, peraí, por amor a Abraão, então levantou ali um altar. Peraí, eu vou levantar um altar para o meu Deus. Outras palavras, eu vou adorar esse Deus, eu vou servir esse Deus, eu vou andar na presença desse Deus, custe o que custar. Eu vou trazer a existência de Deus para dentro de mim, vou fazer o que for preciso para agradar o meu Deus. Então Isaac, ele tem essa consciência de a sua vida está no altar, o seu maior tesouro é o próprio Deus, e ele entrega ali a sua oferta, ele entrega ali a sua vida. Então diz: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, ele abriu um altar, levantou um altar, e ali ele buscou a Deus. Deus mostra um altar para nós. Hoje nós temos esse altar que Deus está apresentando através desse trabalho que nós estamos levando no nome de Jesus. É um altar onde você vem para invocar Deus. Agora, não adianta você vir só quando a coisa estiver difícil. Não adianta você acha... Que tipo de Deus as pessoas acham que elas buscam? Um Deus que não consegue ver? Deus conhece a intenção do teu coração.
Deus conhece a intenção dos teus pensamentos. Você acha que Deus não sabe que você coloca o dinheiro acima dele? Você acha que Deus não sabe que você coloca todas as coisas, Deus está em último lugar na sua vida? Deus sabe disso. Como Deus também sabe que há pessoas aqui que Deus está em primeiro lugar. Que ela levantou um altar para adorar a Deus. Ela destruiu o altar do mundo, que era a idolatria, que era o vício, que era a mentira, e passou a adorar esse Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar na vida dessa pessoa é servir a Deus. Primeiro lugar na vida dessa pessoa é confiar em Deus. Não tem nada mais precioso nesse altar do que a presença de Deus. Por isso que você vê pessoas que não conseguem devolver dízimo, fala mal do dízimo, fala da oferta, não consegue se doar. Por quê? Não é porque ela acha errado, não, é porque o dinheiro é o Deus dela. O 10% que ela poderia dar, olha, eu tenho pessoas no nosso meio, que ela diz, pastor, eu não devolvo dízimo, eu devolvo não 10%, eu devolvo 20%, às vezes 30%. Então veja que é pessoas que não faz aquilo que pediu, mas faz além daquilo, como tem pessoas que dizem, pastor, eu não devolvo dízimo porque eu não consigo, eu não tenho coragem de tirar 10%, eu não tenho coragem de dar uma oferta. Mas por quê? Porque o dinheiro, o trabalho dela está acima de Deus. Por isso não vence. Por isso que essa pessoa, ela é como se estivesse caminhando numa lama, numa areia movediça. Ela vai andando e se afundando, Quando ela se depara sufocada, ela diz, meu Deus, eu trabalho tanto. E está sempre sufocada com tudo. Então Deus aparece para Isaac e diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, Deus de teu pai, eu sou contigo. Na mesma hora, quando Deus, eu sou contigo, peraí, esse Deus é comigo, vou levantar um altar e vou priorizar esse Deus na minha vida. Esse Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida. Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai viver pedindo oração. Escuta o que eu estou falando para você. Enquanto você não priorizar Deus, enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, você vai mendigar oração, você vai mendigar prosperidade, você vai mendigar cura. Enquanto você não tiver a presença de Deus, você vai ser uma pessoa carente espiritualmente. Mas quando você levanta o altar para Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, de fato e de verdade, você sabe, você tem essa comunhão com Deus, então você não é mais carente de oração, você não é mais carente na prosperidade, na vida sentimental. Por quê? Porque a presença maior que preenche esse vazio que outrora tinha, agora é preenchido com a presença de Deus. Porém, enquanto você não priorizar Deus, a ordem é essa: coloca Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. E tudo na minha vida é Deus. Deus acima de todas as minhas, todo projeto, todo sonho, tudo, Deus tem que estar acima. Então ele diz, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor. Então ele invocou, primeiro levantou um altar, depois armou a sua tenda. Olha só, primeiro ele o quê? Primeiro ele adorou a Deus, depois tenda significa casa, ele arrumou a sua casa, construiu a sua casa, quer dizer, sua família. Primeiro Isaac entrega a vida, primeiro Isaac depende de Deus, primeiro Isaac serve a Deus, primeiro Isaac coloca Deus em primeiro lugar, depois vem a sua família, depois o cuidado com a sua casa, o cuidado com seus filhos, o cuidado com sua esposa. Essa é a ordem. Aí, por que casamento acaba? Sabe por que casamento acaba? Porque às vezes o marido coloca o trabalho acima da família. Então ela troca as ordens. Talvez Deus até esteja em primeiro lugar, só que você coloca o trabalho acima da família, deixa a família por último. E aí você só pensa no trabalho e esquece da família. Você deixa de dar atenção para a sua família, deixa de dar atenção para a sua esposa, deixa de dar atenção para os filhos. E aí perde a família. Ah, mas eu estava na igreja, eu era dizimista, eu era ofertante, eu tinha o Espírito Santo. Mas você mudou as ordens. Mudou as ordens. Se você muda as ordens, não tem como Deus te abençoar. É Deus. Isaac fez o altar, buscou a Deus, serviu a Deus, entregou a vida para Deus e depois
cuidou da casa. Depois Isaac cuida da casa. Então veja que Isaac, ele dá um exemplo, podemos dizer, um segredo de vitória. Você quer vencer em toda a área da sua vida? É isso aqui, ó. Esse pequeno versículo você vai entender. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Agora vem a parte do trabalho. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Aí foram trabalhar. Primeiro eles invocaram a Deus. Primeiro eles serviram a Deus. Depois Isaac cuida da sua casa. Isaac levanta a sua casa, levanta a sua tenda, a sua família. E depois o seu trabalho. Depois o seu trabalho. Veja que o trabalho está em terceiro lugar. Então, é Deus, família e trabalho. Se você não consegue colocar Deus em cima do seu trabalho, talvez você, é o que diz, né? O incrédulo tem esse problema, não só incrédulo, mas tem muitos crentes que dizem a mesma coisa. Mas se eu não trabalhar, do céu não cai nada. Está aqui, ó. Se o trabalho tivesse em primeiro plano, então seria trabalho, família e Deus, ou trabalho, Deus e família. Não, a ordem é Deus, família e trabalho. Você pode ver, as pessoas elas lutam para construir, para conquistar. Quando conquistam e têm sucesso na sua vida financeira, ela olha para trás e vê a sua família destruída. E aí ele vê que tudo que ele fez foi em vão. Tudo que ele construiu, que agora poderia usufruir com a sua casa, não pode. Por quê? Porque ele priorizou o dinheiro, priorizou as coisas materiais, quando deveria cuidar da sua família. Por isso que pessoas têm tido suas vidas fracassadas. Olha, a maioria das pessoas que eu converso, a maioria das pessoas que tiveram problemas no casamento, problemas na família, problemas financeiros, é porque a ordem dela é trocada. Eu próprio posso dizer, eu vim de uma igreja onde colocava-se o trabalho acima da família, e eu dizia, está errado isso aí. Eu sempre disse, olha, está errado. É Deus, família, depois o trabalho. Depois o trabalho. Se eu não coloco Deus acima, se eu não coloco a minha família acima do trabalho, então o meu Deus vai ser o quê? O dinheiro, que é o que acontece com as pessoas. As pessoas levantam os seus próprios altares. O altar dela é o dinheiro dela. O altar dela é o salário, que às vezes não consegue ficar com ele nem 3, 4 dias. Entra numa mão e sai pela outra. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus, não tem a proteção de Deus. Então Isaac, ele nos dá podemos dizer, um conselho para você que está aí passando por problemas no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Se você arrumar essa ordem na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Você tem que entregar a sua vida para esse Deus. Coloca a sua vida. Será que você conseguiria depender de Deus? Será que você conseguiria viver uma vida na dependência de Deus? Ou será que você é aquela pessoa que diz, olha, eu vou dar uma mão para Deus e a outra eu seguro aqui fora aqui. Qualquer coisa eu para mim não cair. Não, quem é de Deus se joga com as duas mãos para Deus e diz, ó, meu Deus, estou nas tuas mãos. Se der certo, o Senhor é meu Deus. Se não der certo, o Senhor é meu Deus. Mas eu vou confiar na tua palavra. Eu vou confiar na tua promessa. Pessoas, por um tempo, elas não têm nada. As pessoas não têm nada. Nada. E as coisas, Deus, ela coloca Deus. Ela começa colocando Deus em primeiro lugar. Ela entendeu, ó, Deus, família, trabalho. Deus, família e trabalho. Só que no decorrer do tempo, Deus começa a abençoar, Deus começa a fazer ela prosperar. Ela muda, ela inverte. Agora é trabalho, família e Deus. Então ela começa, aí as coisas começam a dar errado. E ela começa a procurar, meu Deus, aonde que eu errei? Aonde que eu falei? O que aconteceu? Então a pessoa ela começa a se perguntar, mas o que houve? Houve uma mudança na escala, na ordem que Deus ordenou a ela.
Então, é aquela pessoa que não consegue se doar para a igreja, é uma pessoa que não consegue se batizar nas águas, é uma pessoa que não abandona o vício, é uma pessoa que não aceita o dízimo, não aceita oferta. Quando faz por interesse. Vou dar uma oferta porque eu tô agora passando por problemas. Vou dar uma oferta agora porque eu tô assim, vou dar isso para ganhar aquilo. Quer dizer, isso chama-se interesse. Isso chama-se interesse. E Deus, voltamos lá, se tem uma coisa que Deus conhece, é o teu coração. Deus sabe porque você deu dízimo, Deus sabe porque você deu oferta, Deus sabe porque você veio orar, Deus sabe porque você pediu oração, Deus sabe tudo isso. Ele sabe exatamente, ele sabe que se ele te der, você não vai mudar em nada, você vai continuar levantando o altar para deuses estranhos. Você vai vencer por um tempo e depois volta novamente a servir ao mundo de novo. Por quê? Porque você não conseguiu depender de Deus. Quando a pessoa faz que nem Isaac, o coração dela é o altar de Deus. Então ela fica aonde Deus mandar. Ela faz o que Deus mandar. Se Deus chamar ela para o altar, ela vai. Se Deus mandar ela se batizar, ela se batiza. Se Deus mandar ela evangelizar, ela evangeliza. É Deus. É Deus. Eu falava outrora, um pastor lá em Baiti, ele diz, olha pastor, eu estava aqui, Deus, olha o que ele falou, Deus, um pastor, se fosse um membro qualquer, tudo bem, mas não, pastor, ele diz, Deus me chamou para mim ofertar nesse altar. Ele tendo a igreja dele, ele podia pegar aquele valor, que foi um valor de R$1.000, e podia pagar um aluguel, porque eu acho que lá o valor é quase isso, não é tão alto como aqui os aluguéis. E ele disse, pastor, mas eu não posso segurar esse dinheiro porque Deus mandou eu pegar esse dinheiro e entregar no altar. Eu coloquei no grupo ali o extrato que ele mandou. Um pastor. Mas o que ele fez? Ele priorizou Deus na vida dele. Não foi a igreja. Você acha que nós fomos beneficiados com essa oferta? Não, beneficiado foi ele. Porque o fruto quem vai colher é ele. Porque ele ouviu a voz de Deus. E é o que acontece. Sabe por que você não colhe frutos? Porque você deixa de ouvir a voz de Deus. Porque o teu altar não é para Deus. A tua vida não é para Deus. Se for para Deus, você prioriza Deus em primeiro lugar. Então Isaac diz assim, disse-lhe, invocou o nome do Senhor, armou sua tenda e os servos de Isaac abriram o trabalho. Buscou a Deus, buscou pela família e depois o seu trabalho. Se você trabalha mais do que busca a Deus, se você coloca qualquer coisa acima de Deus, é impossível. Por um tempo você pode até vencer, mas quando você pensar em levantar um altar para você, achar que é o seu trabalho, é a sua força, é a sua sabedoria, esse altar começa a ser quebrado, esse altar começa a despencar. Então ele diz assim, ó, lá no versículo 26, de Gerar, cavou um poço ali em Gerar. Foram ter com ele Abimeleque e seus amigos, Alzate, e ficou comandante do seu exército. E disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsai do vosso meio. Então veja que Abimeleque foi até Isaac e disse, Isaac, deixa eu trabalhar contigo, deixa nós ficar com você. E aí Isaac falou, vem cá, por que vocês vêm atrás de mim? Vocês não me odeiam? Vocês não me expulsaram do meio de vocês? Isso vai acontecer. Olha, pessoas vão chegar e dizer, olha, posso trabalhar com você? Olha, pessoas que nos odeiam. Isso já aconteceu. Algumas pessoas já o pastor, eu podia trabalhar com o senhor, eu podia me dar uma igreja para me cuidar. E pessoas que eu sei que no passado me odiavam. Mas o que acontece? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, eles vão ver que Deus é na sua vida. Eles vão ver que Deus é na sua vida. As pessoas vão querer estar do seu lado porque sabem que Deus é contigo, porque você prioriza Deus. As pessoas veem em você o temor de Deus. Então disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha só que maravilha. Quando você coloca Deus, as pessoas falam, olha, eu vi claramente. Olha, a verdade é, olha, nós te odiava, nós te expulsamos. Na verdade, nós tínhamos inveja, mas agora nós entendemos que não podemos te parar. E nós vimos que Deus é contigo.
No seu trabalho vai ser assim. As pessoas, olha, prioriza Deus. Prioriza Deus, coloca Deus em primeiro lugar. As pessoas vão querer trabalhar com você. As pessoas vão querer fazer parceria com você. Sabe, aquele casamento desgraçado, destruído que aconteceu na sua vida, Deus vai restaurar e vai dizer, olha, eu vi que Deus é contigo. Então, você coloca Deus em primeiro lugar e você deixa de mendigar. Deixa de mendigar o amor das pessoas. Deixa de ficar mendigando. Sabe, o mundo espiritual, ele vem para a nossa vida, ele materializa quando nós, na ordem, colocamos Deus, família e depois trabalho. E Isaac fez isso. Isaac, mesmo sendo expulso do meio do povo de Abimeleque, mesmo ele sendo expulso, mesmo tendo seus poços, todos eles tampados, Deus aparece para ele e fala, ó Isaac, eu sou contigo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo. Isaac foi lá, pegou, levantou um altar, ofertou a Deus, depois buscou pela sua família e depois foi para o trabalho. É o que acontece. Sabe, quando eu falo de domingo, domingo é isso. Quando você tira o seu domingo, primeiro buscar Deus. Você que não vem domingo para a igreja, vou de novo dizer, olha, não priorize nada, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Não deixa, é óbvio que se você vai sair com a sua família para passeio, um domingo ou outro, não tem problema não, não é pecado não. Agora, você ficar em casa dormindo com preguiça e não vir buscar Deus, você está colocando o seu altar acima de Deus. A sua vida está acima de Deus. Então, como que eu quero algo de Deus se eu não sacrifico? Eu não sacrifico a minha vida para servir a Ele. Me desculpa. Se você não consegue aqui, tem muitas pessoas que, e na verdade foi o próprio Deus que me permitiu isso. Nossa reunião aqui, a primeira reunião aqui é 7 horas da manhã. Muitas pessoas deixou de vir. Sabe por quê? Porque elas vinham às 6 da tarde. E aí nós tiramos a reunião das 6, porque nós levantamos às 5, 4:30 da manhã, estamos em pé já, e é um dia corrido. E aí 7 é a primeira reunião. Muitas pessoas deixaram de porque é muito cedo. Não é que é cedo, é porque ainda não se converteu, não colocou Deus em primeiro lugar. Porque se tivesse colocado, e vamos mudar. Quando nós estivermos aqui na nossa sede, a primeira reunião vai ser 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. A Bíblia diz que Jacó levantou cedo de madrugada. O povo de Deus levantava de madrugada. O povo de Deus levantava cedo. Porque é cedo que se busca Deus, é na madrugada que se busca Deus. E nós vamos viver essa fé. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Então coloca Deus em primeiro lugar e você vai ver se as coisas não vão fluir na sua vida. Então diz, eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Olha que maravilha. Olha as pessoas, imagina as pessoas olhar para você, olha só que bacana. Imagina as pessoas olhar para você, olha, você é o abençoado do Senhor. Mas você é abençoado porque você colocou Deus em primeiro lugar. Olha, Deus, família, depois trabalho. Deus, família, e não mude essa ordem. Não mude essa ordem para que as pessoas venham e olhem para você e digam, olha, você é abençoado, eu quero trabalhar com você, eu quero trabalhar na tua empresa, eu quero trabalhar do teu lado, porque eu sei que Deus é contigo. E você, mesmo Deus te engrandecendo, mesmo Deus te dando saúde, te dando prosperidade, te dando uma família abençoada, você não vai trocar a ordem, você não vai colocar o trabalho acima de Deus ou a família acima de Deus, sempre nessa ordem, Deus, família e trabalho. Então, quando a pessoa ela não consegue dar oferta, dizimar, não é porque o dinheiro está acima de Deus. O Deus dela é o dinheiro. O Deus dela
é 10%. Por que o diabo investe tanto contra a oferta e o dízimo? Por quê? Porque é um meio dele tentar parar o evangelismo, o reino de Deus. Por isso que ele trabalha tanto na vida das pessoas. Por quê? Primeiro, uma vez que você coloca o dinheiro, você passa a ser um idólatra, você passa a adorar ao dinheiro, você passa a ser servo, escravo do dinheiro. Então você passa a segurar a semente e você passa a comer o pão da dor. E é assim. Às vezes a pessoa ela coloca as coisas materiais acima. Olha, um dia nós tínhamos um altar de idolatria. Um dia servimos aos vícios, servimos às drogas, servimos à mentira, à prostituição, ao fanatismo, ao dinheiro, às coisas materiais. Eu quando eu falo de coisas materiais, eu não vou dizer que eu tenho, mas eu conheço uma pessoa que foi muito amigo meu na época, há muitos anos atrás, e o Deus dele era o carro que ele tinha. Meu Deus do céu. Um dia ele me convidou para dar uma volta no carro dele, e ele falou: olha, você só me desculpa, eu te pedi um negócio, você pode tirar o tênis para entrar no meu carro? Eu olhei e falei: como é que é? Não, é que não deixo ninguém entrar de tênis dentro do meu carro. Eu falei: então não quero andar no teu carro, eu não quero mais andar. E entendi que aquilo ali era o Deus dele. Um Deus tão pequeno, um Deus tão frágil que se bater, acabou. Sabe, as pessoas acham servem um Deus tão inútil. As pessoas levantam um Deus tão inútil como o dinheiro. Elas se apegam tanto no dinheiro que dali a pouquinho não tem mais nada. Que Deus é esse que desapareceu? Que Deus é esse que te deixou na mão? Que Deus é esse? Agora, quando você coloca o verdadeiro Deus, você levanta um altar para esse Deus, você serve a esse Deus, ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. E as pessoas, aquelas que te fizeram mal, como fizeram, Abimeleque fez muito mal para Isaac. Abimeleque expulsou Isaac do meio. Abimeleque mandou tampar os poços. E agora Abimeleque diz: olha, façamos uma aliança. Você não faz mal para a gente como nós não fizemos para você. Mentira, eles fizeram muito mal. Mas como Isaac servia a Deus, como Isaac confiava em Deus, não se preocupou com isso. E ele diz: por que vocês vêm a mim? Porque sabemos que você é um abençoado de Deus. Você não precisa falar nada. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as pessoas vão dizer que você é um abençoado de Deus. As pessoas vão ver que o altar que você levanta todos os dias não é para você, mas é para Deus. O que você conquista, você sabe que vem de Deus, e você nunca vai colocar isso acima de Deus. Pense nisso. Não priorize o trabalho. Priorize Deus. Priorize Deus, família e trabalho. E você vai ser bem-sucedido. As pessoas vão querer trabalhar com você. As pessoas vão querer estar do seu lado. Mesmo aquelas que um dia te fizeram mal. Mesmo aquelas que um dia tentaram te prejudicar. Que não prejudica. Quem é de Deus não é prejudicado. Olha, quem serve a Deus nunca vai ser, por um tempo. Os nossos inimigos acham que vão ganhar por um tempo. Mas se você continuar colocando Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho, pode ter certeza que esses mesmos irão voltar e dizer: olha, vimos que Deus é contigo. Vimos que você é o abençoado do Senhor. Pense nisso. Você que ainda está na igreja e não se batizou nas águas, você que está na igreja há tanto tempo e não consegue dar uma oferta, devolver o dízimo, você que não ajuda na obra de Deus, pense nisso. Pois agora, há aquelas pessoas que colocaram Deus. Talvez você esteja como Isaac. Isaac também, Deus estava na vida dele e ele passava por uma luta. Isaac trabalhava, mas não via o trabalho fluir, porque os inimigos vinham e tampavam. Talvez você está buscando, mas você não está vendo ainda. Mas continue colocando Deus. Porque Deus, assim como apareceu para Isaac, assim como apareceu para Abraão, assim como apareceu para Salomão, assim como apareceu para Gideão, vai aparecer para você e dizer: não temas, porque eu sou contigo. E as pessoas vão dizer verdadeiramente: você é um abençoado do Senhor. Nós somos abençoados de Deus quando colocamos Deus em primeiro lugar. Deus lembrou de Ana por quê? Porque Ana colocou Deus em primeiro lugar. Pense nisso em nome de Jesus.
Tá certo? Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro, meu Deus, pela vida de cada pessoa. Eu oro por esse, meu Pai, que acompanha essa oração e se encontra aflito, angustiado, talvez se encontra com a vida derrotada, no fundo do poço, na lama, no lodo, meu Deus, vendo tudo se desmoronando à sua volta. Senhor, alcança essa criatura agora e toca, meu Pai, com as Tuas mãos poderosas. Toca, meu Deus, para tirar desse lamaçal, tirar desse tremendal de lama, essas correntes infernais que têm aprisionado essa criatura nos vícios, tem aprisionado na miséria. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança essa família, meu Pai, que se encontra abalada, destruída, por causa das mentiras, por causa dos vícios, por causa das doenças. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos agora e visita o familiar dessa pessoa, aonde quer que ele esteja, talvez num hospital, numa UTI, numa CTI, talvez atrás de uma cela fria, talvez, meu Pai, essa pessoa que acompanha essa oração agora, ela sente dores, meu Pai, insuportáveis. Então visita ela agora e toca para remover essa dor e faça, meu Deus, com que ela veja que o Senhor é na minha vida, que o Senhor é nesse ministério, curando de toda essa enfermidade. Eu dou a ordem a essa doença, eu dou a ordem a esse câncer, a esse tumor, a essa diabetes, a essa hepatite, a essa doença renal, que seja arrancado agora, que seja removido. Meu Deus, toca nas vistas, toca, meu Deus, agora nos ossos, remova todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus. Restaura a vida dessa pessoa, restaura a casa, restaura a vida financeira, consagra, meu Deus, o copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba vida e vida em abundância, pois eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre de todo esse flagelo em nome de Jesus. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas. Se você ainda não segue a gente lá no YouTube, siga a gente lá no YouTube, faça parte desse projeto em nome de Jesus. Estamos construindo aqui a nossa sede, dia a dia vemos Deus materializando aquilo que um dia estava no nosso coração, dia a dia. E por quê? Porque pessoas têm colocado Deus em primeiro lugar. Tudo que você vê a gente colocando aqui, isso tudo não é governo, não é prefeito, não é vereador, não é ninguém não. São homens e mulheres de Deus, que devolvem seu dízimo, dão as suas ofertas, e muitos ainda a sua mão de obra. Muitos ainda vêm trabalhar, ajudar. É óbvio que todo mundo tem seus afazeres, mas as pessoas, quando colocam Deus em primeiro lugar, ela prioriza Deus, ela sabe que isso aqui é para glorificar o nome de Jesus. E olha, eu quero convidar você para você semear uma oferta, semear uma semente nessa construção, nessa obra em nome de Jesus. Eu conversava essa semana e falava, a gente estamos trabalhando todo dia, Deus está sempre suprindo. E até é bom que não tem muita gente no trabalho aqui, porque quando o material está para acabar, Deus abençoa e chega mais material e mais material e mais material. E tudo Deus tem sido glorificado. Por isso eu convido você, ainda essa semana eu queria que você semeasse uma oferta. Ainda essa semana eu queria que você, pastor, eu quero semear uma oferta também. Eu quero semear, nem que seja um saco de cimento. Se você pode, semeie uma oferta.
Se você é daqui de perto, não, pastor, eu vou mandar lá uma carga de cimento, vou mandar lá o material. Pastor, vou mandar a oferta e o senhor compra o que precisa. Seja um semeador. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Não priorize Deus, família e depois o trabalho. Você quer prosperar? Semeie, plante, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Tá bom? Essa semana, se você quiser abençoar a obra de Deus, você pode abençoar com cimento. É isso mesmo. Nós ganhamos, se eu não me engano, nós ganhamos 120 sacos de cimento no começo. Acho que nós temos aqui uns 8, 10. Então está terminando. E você, pastor, eu quero doar mais 5, eu quero doar mais 3, eu quero doar mais 10, mais 1. Já vai fazer a diferença. Agora, não faça por obrigação, não faça por necessidade, não faça, eu vou dar isso pensando naquilo, não faça. Pega esse dinheiro, guarda, coloca lá no banco, faça o que você quiser. Agora, se você quiser doar com fé, com amor, meu Deus, eu vou fazer para te servir, eu vou doar essa oferta porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor está acima de tudo na minha vida. Então você pode fazer em nome de Jesus. Mas se for para você querer falar para Deus, ó Deus, estou te dando isso, mas eu quero aquilo, não dê, não faça isso, porque Deus, ele não precisa disso. Deus, ele quer pessoas que tenham o altar pronto para entregar a sua vida.